5 grandes eventos esportivos que tiveram suas edições canceladas. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre eventos de grande porte no mundo do esporte que tiveram suas edições canceladas, seja por qual motivo for. Vamos tentar priorizar aqui na lista 5 eventos de porte mundial que acabaram não sendo realizados uma ou mais vezes, por diferentes motivos, sendo que o principal deles foi a guerra. Tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda fizeram com que diversas nações entrassem em conflito e inviabilizou a realização de diversos eventos de diferentes esportes. Entretanto, também existiram outros eventos que foram cancelados a níveis regionais e por motivos diferentes. Para se ter uma ideia, a NHL, que é a Liga de Hóquei Profissional dos Estados Unidos, teve uma edição cancelada na temporada 2004-2005 por causa de um lockout causado pela greve dos jogadores. A mesma razão fez com que, em 1994, não fosse disputada a World Series da MLB, a Liga Nacional de Beisebol Profissional dos Estados Unidos. Voltando no tempo, em 1919, a Stanley Cup, que é a decisão da NHL, que citamos anteriormente, foi cancelada no meio da sua disputa, devido à gripe espanhola, que também causou uma série de problemas ao redor do globo. Também existem os eventos que foram cancelados em suas finais, como o caso da Copa Sul-Americana de 2016, que não teve um campeão declarado em campo, porque a final não aconteceu em virtude do acidente aéreo que vitimou a equipe da Chapecoense, que enfrentaria o Nacional de Medellín na decisão na Colômbia. Vale lembrar também que inúmeros campeonatos mundiais e Copas do Mundo disputados pelas modalidades olímpicas começaram a ser realizados a partir da década de 50, o que fez com que muitos deles não tenham sofrido nenhum tipo de cancelamento em virtude da guerra. Um exemplo contrário é o Mundial de Handball, que teve uma edição disputada e vencida pela Alemanha nazista e depois teve que parar para a guerra, assim como aconteceu com o Mundial de Hóquei, que teve as suas edições da década de 40, praticamente todas canceladas em virtude da guerra. Por falar na guerra, ela foi a principal razão do primeiro cancelamento da lista. Talvez o mais impactante de todos tenha sido o cancelamento dos Jogos Olímpicos, que aconteceu em 3 edições da Olimpíada de Verão e em 2 da de Inverno. A primeira delas foi a de Berlim, em 1916. A capital alemã foi escolhida como sede em 27 de maio de 1912, em Estocolmo, 2 anos antes do início da Primeira Guerra Mundial, que duraria de 1914 a 1918. O curioso é que, mesmo com o início da guerra, os preparativos continuaram, porque a crença era de que os combates não durariam muito tempo. Antes de cancelar os jogos, o então presidente do COI, o barão Pierre de Coubertin, sofreu pressões para levar os jogos para os Estados Unidos ou a Finlândia, que não haviam sido atingidos pelos conflitos. Ele resistiu até abril de 1915, quando cancelou as Olimpíadas, e ainda teve de transferir a sede da entidade de Paris para Lausanne, na Suíça. Na ocasião, ainda se licenciou do cargo para servir ao exército francês e deixou o comando nas mãos do barão suíço Godefroy de Broglie. Os Jogos de 1940 seriam em Tóquio, mas em 1937 o Japão iniciou, com a China, a Guerra Sino-Japonesa, quando tentou anexar territórios pertencentes aos chineses. O conflito perdurou e, sem previsão de término, em 1939, o COI transferiu a sede das Olimpíadas para Helsinki, na Finlândia. Mas a Segunda Guerra Mundial, que começou em 1939, levou ao segundo cancelamento dos Jogos Olímpicos e ainda levaria ao terceiro, a de Londres, que havia sido escolhida em 1939 para receber a edição de 1944. No caso dos Jogos de Inverno,
A sua quinta edição deveria ter acontecido em 1940, em Sapporo, no Japão. Na época, era tradição manter os Jogos de Inverno e de Verão no mesmo país. Porém, a Guerra Sino-Japonesa, que já citamos, fez com que o COI transferisse os Jogos para St. Moritz, na Suíça. Com o Comitê Olímpico Suíço desistindo de sediar a competição, a Olimpíada foi transferida novamente, dessa vez para a Alemanha, em Garmisch-Partenkirchen, mas não chegou a acontecer, por causa da Segunda Guerra Mundial. Os conflitos fizeram com que os jogos que seriam realizados na cidade italiana de Cortina d'Ampezzo também não acontecessem. Também em virtude da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo de Futebol teve 2 edições canceladas, em 1942 e em 1946. Nenhuma das 2 competições canceladas chegou a ter uma sede definida. Durante o 24º Congresso da FIFA em Paris, no dia 3 de junho de 1938, realizado na véspera da Copa do Mundo daquele ano, 3 países se candidataram para sediar o Mundial de 42: Alemanha, Argentina e Brasil. A Alemanha tinha mais infraestrutura e, ao seu favor, contava a resistência das seleções europeias em cruzar o Atlântico para jogar. Brasileiros e argentinos, por sua vez, defendiam que a competição voltasse a ser disputada na América do Sul, depois de 2 edições consecutivas na Europa. O presidente da FIFA, Jules Rimet, adiou a decisão para o congresso que seria realizado em 1940, em Luxemburgo, e aproveitou o ano de 1939 para visitar os candidatos. Porém, em setembro daquele mesmo ano, começou a guerra. O congresso da FIFA foi cancelado. Curiosamente, em 1941, a Alemanha chegou a anunciar que permitiria que as nações que já tinham invadido, no caso a Tchecoslováquia, a Bélgica, a Holanda, a Noruega, a Dinamarca e a Polônia, disputassem a Copa do Mundo no ano seguinte. A Argentina ainda chegou a propor uma realização conjunta com jogos em Buenos Aires, no Rio de Janeiro e até em Montevidéu, no Uruguai. Porém, em 23 de março de 1941, Jules Rimet anunciou oficialmente o cancelamento da Copa do Mundo. Como o conflito perdurou, a edição de 1946 também foi cancelada. Ainda em virtude da guerra, temos que citar os casos dos principais grandes slams do tênis. Diversos torneios de tênis sofreram com as guerras, mas vamos citar aqui os casos dos grandes slams, que formam o grupo dos 4 principais torneios do circuito. O Wimbledon, Roland Garros e o Australian Open tiveram edições canceladas pelos conflitos. Na Austrália, não foram realizadas as edições entre 16 e 18 e nem as de 41 a 45. Como a Europa era palco dos conflitos, as paralisações foram maiores. O Wimbledon parou de 1915 a 1918 e de 1940 a 1945. Roland Garros, por sua vez, parou entre 1915 e 1919 e entre 1940 e 1945. Porém, quando esteve sob domínio nazista na Segunda Guerra, foi realizado o Torneio da França entre 41 e 45, que não é reconhecido pelas estatísticas. O único Grand Slam que não parou por causa das guerras foi o US Open, pois não havia conflitos acontecendo em terras estadunidenses. O número 2 da lista fica com os curiosos casos dos giros ciclísticos mais famosos do mundo, ou voltas, como preferir. Vamos falar aqui dos casos do Giro de Itália, La Vuelta e o Tour de France. O Grand Tour é o grupo das 3 principais voltas ciclísticas do esporte: La Vuelta, da Espanha, Giro de Itália e o Tour de France.
As competições italiana e francesa não tiveram suas edições entre 1915 e 1918, em virtude da Primeira Grande Guerra. Já a segunda levou ao cancelamento das edições de 41 a 45 na Itália e de 40 a 46 na França. La Vuelta começou a ser disputada em 1935 e já parou entre 37 e 40 por causa da Guerra Civil Espanhola. Teve 2 edições realizadas em meio à Segunda Guerra Mundial, até parar por causa do conflito e da crise econômica no país entre 1943 e 1944. Entre 45 e 50, sua organização ficou a cargo do diário Ya, sendo que não foi realizada em 49 por causa da péssima situação financeira do país. Houve um esforço maior e ela aconteceu em 1950, mas com a saída do periódico da organização, as edições de 51 até 54 não aconteceram e La Vuelta só foi retomada em 1955. E número 1, para encerrar e fugindo um pouco do assunto de guerra, vamos falar de um mais contemporâneo, que foi o cancelamento da 30ª edição do Rally Dakar. O Rally Dakar de 2008 teria sido a 30ª edição da tradicional prova anual, que atravessaria a Europa e a África, saindo de Lisboa, Portugal, no dia 5 de janeiro daquele ano e chegando a Dakar, no Senegal, no dia 20. O evento foi cancelado em 4 de janeiro, um dia antes da data de início, devido a preocupações com relação a um possível ataque terrorista que visava os competidores do rally. As preocupações eram com relação à segurança da Mauritânia após a morte de turistas franceses naquele país na véspera do Natal de 2007. A Amaury Sport Organization, a AESO, disse em um comunicado que tinha sido avisada pelo governo francês para cancelar a prova por ameaças diretas feitas contra o evento por organizações terroristas apontadas à época como sendo células filiadas à Al-Qaeda. Depois do acontecido, em 2009, a competição passou a ser disputada na América do Sul. Antes do fim, vamos citar apenas mais um caso curioso, que é o do Mundial de Clubes da FIFA de 2001. Apesar de não ter entrado na lista principal, vale dizer que a edição da competição, que só tinha acontecido uma vez no Brasil, teria sua segunda edição na Espanha e foi cancelada pela FIFA, mesmo com os times já preparados para disputá-la, como é o caso do Palmeiras, que representaria o Brasil, em virtude do cancelamento dos patrocínios, principalmente da empresa ISL, que era responsável pela organização do evento, junto à FIFA. Hoje, ela é conhecida por escândalos de corrupção envolvendo João Avelange. É isso, galera. Esperamos que tenham gostado. Curtam o nosso canal, inscrevam-se, cliquem no sininho para receber nossas atualizações e, se quiser mandar sugestões, fique à vontade para enviar pelos nossos comentários. Um abraço e valeu!